Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, Provérbios capítulo 26, versículo de número 20. Provérbios capítulo 26, versículo de número 20. Glória a Deus. Vamos ler a parte A do versículo. Provérbios capítulo 26, versículo 20. Sem lenha, o fogo se apaga. Tem um outro versículo, ou uma outra versão que diz: sem graveto, o fogo se apagará. Amém. Senhor Deus, eu quero lhe pedir que venha preparar o nosso coração para recebermos a tua palavra, para entendermos a tua palavra e para guardarmos a tua palavra, porque a tua palavra é vida e a tua palavra nos renova e nos transforma. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Provérbios faz parte dos livros conhecidos como livros sapienciais, ou livros de sabedoria. E quando nós olhamos para o ensinamento deste livro, nós observamos que é um livro prático, é um livro para o dia a dia. Hoje nós temos aí o pão diário, que é uma reflexão diária para a nossa vida, mas nada substitui a palavra de Deus. Nada substitui a Bíblia Sagrada. E Provérbios, se você pegar um capítulo por dia, ao cabo de 30 dias, você terá lido o livro todo. Principalmente o mês que tem 31 dias. E nesse livro nós temos lições tremendas, conselhos tremendos, conselhos que nos levam a uma vida segura. E quando eu olho para este capítulo 26 e o versículo 20, a parte A, diz: sem lenha, o fogo se apagará. Eu quero falar nesta noite justamente nesta temática: sem lenha, ou sem graveto, o fogo se apaga. E o primeiro graveto que eu quero trazer à memória dos irmãos é o graveto da oração. Irmãos, o fogo, segundo o corpo de bombeiros, para ele existir, ele precisa de 3 elementos básicos. Primeiro, calor. Segundo, combustível. E o terceiro, oxigênio. O calor é símbolo da oração. Quando nós começamos a orar, a nossa alma se aquece. Quando nós vamos para a presença de Deus, toda frieza espiritual é dissipada. Todo coração gélido é aquecido pelo poder da oração. Eu sempre digo que a oração é algo tremendo na nossa vida. Se você pega a palavra oração e tira a letra O, fica ração. Se você pega a palavra ração
e tira a letra R, fica o quê? Ação. Então, a oração é a ração que põe o crente em ação. Sem oração, não tem vida espiritual. Sem oração, o fogo se apaga, as chamas incandescentes da nossa alma vão se apagando. Precisamos manter uma vida meticulosa em oração. Precisamos ter uma vida aplicada à oração. Jesus, ele ensina de forma muito exemplar. A vida de Jesus foi pautada na oração. Nós vemos Jesus ensinando sobre a oração. Ele fala sobre a oração dominical, a oração modelo. Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus não deixa ali uma receita de bolo. Jesus deixa um modelo prático. Ele diz: quando vocês forem orar, vocês vão orar da seguinte maneira. Primeira coisa, vocês vão colocar o Pai como prioridade nas vossas orações. O Pai tem que ser e ter primazia nas vossas orações. Vocês vão dizer: Pai nosso. Interessante, o Pai não é só meu, o Pai não é só seu, o Pai, ele é nosso. Aleluia. Aqui todo sentimento mesquinho cai por terra, todo sentimento de possessividade cai por terra. Nós temos um Pai, e este Pai, ele é nosso, ele é Pai de todos. E eu louvo a Deus que nós recebemos a filiação através de Jesus. A Bíblia fala que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O Pai é nosso, todos nós somos filhos de Deus, porque cremos no nome de Jesus, cremos no sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Irmãos, precisamos desejar o reino de Deus. Jesus ensina que quando nós formos orar, precisamos desejar que o reino de Deus seja estabelecido. E onde o reino de Deus pode ser estabelecido? Na sua casa, na sua família, na minha vida, na sua vida. Aleluia. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está na minha vida. Aleluia. Os discípulos estavam preocupados. Eles ficaram preocupados, dizendo: Senhor, quando será que o teu reino vai ser estabelecido? Jesus disse: olha, o meu reino está entre vocês. O meu reino, ele não é humano, não é um reino humano, não é um governo humano. O meu reino, ele nasce no coração de todo aquele que me recebe. E Jesus está dizendo na oração dominical: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, a vontade de Deus, diz Paulo, ela é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é boa, perfeita e agradável, independente da circunstância. E a vontade de Deus, ela
é soberana. Irmãos, e o que precisa prevalecer não é a minha vontade. A minha vontade precisa estar subordinada à vontade de Deus. A vontade de Deus deve estar acima da minha vontade. A minha vontade humana pode trair-me, mas a vontade de Deus visa um objetivo e um propósito. E Deus sempre tem um propósito maravilhoso para estabelecer no meio e na vida dos seus filhos. Jesus ensina na oração dominical: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí depois vem o pedido de provisões. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai os nossos ofensores, assim como nós temos perdoado. Perdoa-nos, assim como temos perdoado os nossos ofensores. E não nos induzas a cair no mal, mas livra-nos do mal. Meus queridos irmãos, Jesus ensina que nós precisamos priorizar o Pai. Jesus nos ensina que na oração nós podemos pedir provisão. Na oração nós fazemos confissão. E na oração pedimos também proteção. A oração é uma ferramenta poderosa que Deus nos dá. O próprio Jesus, ele ora muitas vezes em lugares desertos, no jardim do Getsêmani, e em uma ocasião específica, Jesus, ele diz para os seus discípulos: vigiai e orai. O que Jesus estava ensinando aqui? Jesus estava ensinando que é necessário orar. Irmãos, orar não é uma opção. Orar é uma necessidade. Orar não é opção. Orar é necessidade. Sem oração, o fogo vai se apagar. Sem oração, nós vamos esfriando. A fé vai esfriando, principalmente em tempos difíceis e tenebrosos como estamos vivendo hoje. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas quando nós temos o graveto da oração, mesmo com todas as intempéries, dificuldades, tormentas, circunstâncias, nós vamos continuar inflamados, a nossa alma vai continuar, aleluia, firme na presença do Senhor, aquecida na presença do Senhor. Sem fogo, sem oração, o fogo se apaga. Sem graveto, sem lenha, sem oração, o fogo se apagará. E Jesus disse também para os seus discípulos: vigiai e orai. Ele estava dizendo, é necessário orar. Jesus disse, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sabe o que Jesus está dizendo? É necessário orar, e é impossível vencer sem oração. Irmãos, é impossível nós rompermos, vencermos as tentações, vencermos as lutas, sem uma vida de oração. Jesus, ele olha também para os seus discípulos ali no jardim do Getsêmani e diz para eles: mas nenhuma hora pudestes velar comigo? Jesus estava dizendo, eu preciso de parceiros de oração. Eu preciso de parceiros na oração. Irmãos, quanto mais lenha, quanto mais graveto, mais forte a chama será. E não tem como ter fogo, uma brasa fora do braseiro, ela vai se apagar. Tem muita gente que fala assim:
eu vou servir a Deus do meu jeito. Irmãos, quem fala assim está fazendo errado. Nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. Nós precisamos servir a Deus do jeito dele, do jeito que a palavra ensina. Tem muita gente que quer servir a Deus e continuar prostituindo. Quer servir a Deus e continuar na bebedeira. Quer servir a Deus e continuar nas festas mundanas. Quer servir a Deus e continuar fumando. Não, meu irmão. Nós precisamos ter a convicção de que, se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Precisamos, irmãos, do graveto da oração. Mas outro graveto que vai manter as chamas do Espírito em nossa vida é o graveto da palavra. É o graveto da palavra. Irmãos, quando nós entramos na palavra e a palavra entra em nós, nós temos uma vida diferente. Tem muita gente que entra na palavra, mas a palavra não entra nele. Ele não permite a palavra transformá-lo. Ele não permite a palavra modificar o seu caráter, modificar o seu pensamento, e vive fazendo coisas que não agradam a Deus. Eu sempre digo, só muda de comportamento quem muda de pensamento. Aí, pastor Jodes, é importante termos a mente de Cristo. Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, fala como Cristo falou. Quem tem a mente de Cristo, age como Cristo agiu. Quem tem a mente de Cristo, anda como Cristo andou. Quem tem a mente de Cristo, vive como Cristo viveu. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, precisamos do graveto da oração e precisamos também do graveto da leitura da palavra de Deus. Irmãos, precisamos ler a Bíblia diariamente. A Bíblia é como um alimento diário. Todo dia nós precisamos nos alimentar. Tem muita gente que alimenta mal, e aí ele começa a pagar o preço de uma má alimentação, de ingerir alimentos que não são nutritivos. Tem muita gente se alimentando de fontes, bebendo de fontes erradas. A internet, por exemplo, tem sido um grande mal para muitas pessoas que querem ancorar a sua fé. Tem muita gente que vai para a internet, pega ali uma palavra pronta, é igual aquele bolo que você compra de supermercado, já viu? Ele não tem o mesmo sabor do que aquele que você prepara em casa. Não tem. Ele é mais fraco, ele não tem o mesmo sabor, mas aquele que você prepara em casa, ele é mais saboroso, ele é mais nutritivo, ele vai te alimentar mais. O outro parece um isopor, ele parece que não é bolo. Tem muita gente indo para a internet,
comendo certos tipos de ensinamentos que muitas vezes têm sido nocivo para suas vidas. Mas o verdadeiro crente, ele vai todo dia para a fonte certa. E a fonte certa é a Bíblia, é a palavra de Deus. Precisamos ir à fonte. Um certo sacerdote de uma outra denominação chamou uma criança, depois de perceber que ela tinha muitos dias que não ia à missa, e disse: olha, percebo que você tem muito tempo que não vem à missa. O que está acontecendo, meu filho? Você precisa vir, porque aqui todo dia tem leitinho. Mas ele descobriu uma fonte mais segura, a palavra de Deus. Ele diz: olha, mas para que eu vou ficar bebendo leitinho, sendo que eu tenho a vaquinha todos os dias? Irmãos, nós temos aqui leite com abundância. E a Bíblia fala que nós devemos desejar a palavra de Deus como meninos recém-nascidos. Diz a Bíblia, Paulo falando: desejai afetuosamente. A irmã Esther tem o Davi, ela já esqueceu, mas ela vai aprender de novo daqui a alguns dias. Quando a criança nasce e ele está com fome, ele vai lá no peito da mãe e ele abraça a mãe bem forte, chupa forte. Ele está desejando beber do leite afetuosamente. Paulo fala: desejai como meninos recém-nascidos o leite racional. Olha aqui o leite racional, para que por ele vades crescendo. E Paulo fala que nós precisamos crescer em tudo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Tem muita gente que fica mudando de igreja todos os dias, igual muda de roupa. Tem gente que, se o pastor não saudar, por algum motivo, por uma correria, ele diz: olha, aquele pastor, eu não gosto do jeito dele. Eu não gosto do jeito dele. Eu vou mudar de igreja, porque eu acredito que eu vou encontrar um pastor melhor do que esse que eu tenho. Irmãos, tem gente que fala assim, e já chegou uma vez uma pessoa e me falou: olha, a igreja fulana de tal é uma igreja perfeita, e eu vou para lá. Sabe o que eu disse para esta pessoa? Meu irmão, não vai para lá não, porque esta igreja, se ela for tão perfeita como você está dizendo que é, você indo para lá, você vai estragar lá. Irmãos, tem muita gente que pensa que existe uma igreja perfeita. A única igreja perfeita é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. A Bíblia fala que ela não tem ruga, ela não tem mácula, ela é santa. Mas todos os templos que você for, todas as igrejas que você for, você vai encontrar pessoas imperfeitas. Irmãos, a igreja é formada de pessoas imperfeitas, servindo a um Deus perfeito, para morar num céu de perfeição. Aleluia. Precisamos, irmãos, do graveto da leitura da palavra de Deus. Olha só, a Bíblia é composta de uma coleção de 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento.
Olha o que eu disse, Antigo e não Velho Testamento, porque a Bíblia não é velha, ela não envelhece. Então eu disse Antigo Testamento. E 27 no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos os livros conhecidos como Pentateuco. Depois temos os livros históricos, os livros poéticos, e depois temos os livros proféticos, que estão divididos em profetas maiores e profetas menores. No Novo Testamento nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos, sendo que os 3 são conhecidos como sinóticos, pelas semelhanças existentes entre muitas passagens que são contidas ou estão exaradas nestes livros. E depois temos também o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E depois temos também as epístolas e o livro do Apocalipse. Quando você estuda a palavra de Deus e passa a ter compreensão da vontade de Deus para a sua vida, eu tenho convicção de que você terá também mais facilidade de levar Cristo para as pessoas que precisam de você. E nós não podemos envergonhar desta palavra. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos do graveto da palavra. Jesus venceu as tentações usando a palavra. Ele usou a palavra quando foi tentado na esfera do corpo. Ele usou a palavra quando foi tentado na esfera da alma. Ele usou a palavra quando foi tentado na esfera do espírito. E ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Só sabe se está escrito quem leu, quem estudou a palavra. Quem estuda a palavra sempre vai ter palavra de Deus no seu coração. Quem lê a palavra e guarda a palavra sempre vai ter palavra de Deus para confrontar o pecado, para confrontar esse sistema mundano controlado por Satanás. Olha como que é interessante. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a Bíblia também fala: não ameis o mundo. Aí nós precisamos entender o que diz numa e noutra passagem. Quando a Bíblia fala Deus amou o mundo, está dizendo Deus amou a humanidade. Isso é palavra de Deus. Quando a Bíblia fala não ameis o mundo, está dizendo não ameis um sistema mundano controlado por Satanás. Irmãos, jogos de azar é um sistema mundano controlado por Satanás. Quantas pessoas estão sendo atingidas por esse mal? Quantas pessoas estão perdendo bens materiais por causa desse mal? Quantas pessoas estão colocando famílias em dificuldade por causa desse mal? Há poucos dias eu estava dentro de um supermercado e eu perguntei para um moço: e a moto, como está? Ele disse: eu perdi. Eu falei: como você perdeu? Perdi no jogo. Uma moto 0 quilômetro. Ele perdeu no jogo. Tem muitas pessoas que estão se endividando, dívidas terríveis, através de jogos de azar. Irmãos, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado para não sermos seduzidos por este mundo. O diabo, ele sempre vai colocar uma isca
ele coloca uma isca diante dos homens. Imagina só, o diabo ele sempre coloca um ponto de atração. Ele coloca, deixa ali, e a pessoa vai sendo seduzida, vai sendo atraída, e daqui a pouco ele começa a participar daquilo que o diabo colocou para ele. Por isso Tiago fala: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência são os desejos desenfreados da carne. Cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Mas eu tenho uma boa notícia: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos do graveto da oração, o graveto da palavra, mas precisamos também do graveto da convivência cristã. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Deus não nos criou para ser ilha. Deus não nos criou para vivermos isolados. Somos seres sociáveis. Precisamos criar relacionamentos. A primeira coisa que Jesus fez para principiar o seu ministério foi criar relacionamento. Ele conhece João, chama João. Ele conhece Pedro, chama Pedro. Ele conhece Tiago e vai chamando. André, vai chamando. E ele vai formando um círculo que é chamado e conhecido como círculo apostólico. Ele treina esses discípulos, ele prepara estes discípulos, ele cria relacionamento com esses discípulos. Alguns tinham mais intimidade com ele do que outros. Isso é normal. Há pessoas que se aproximam mais. E a Bíblia fala que Pedro, Tiago e João tiveram privilégios que os outros não tiveram. Eles subiram, conforme Mateus capítulo 17, para o monte, que ficou conhecido como Monte da Transfiguração. E ali Jesus se identifica na sua mais perfeita glória. Aparece ali Moisés, Elias, e Jesus se transfigura. Ele se transfigura diante deles. Eles ficaram tão extasiados com aquela glória, com aquela manifestação de glória, que disseram: se quiseres, faremos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Olha só, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, Jesus representando a graça, e aqueles 3 discípulos representando a igreja. Foi uma manifestação de glória maravilhosa. Eles tiveram esses privilégios. Mas eles também tiveram o privilégio de entrar com Jesus na casa de Jairo. E ali contemplar Jesus ressuscitando a filha deste homem. Jesus estabelece relacionamento. Ele nos dá o exemplo que nós precisamos também estabelecer relacionamento. Precisamos amar. Tem gente que quer ser amado, mas não quer oferecer amor. Tem gente que quer amigos, mas não quer oferecer a sua amizade.
Seja amigo, crie oportunidade. Convide alguém para tomar um café na sua casa. Tem muita gente, eu já ouvi muito isso, ninguém me vê, ninguém me valoriza. Irmãos, veja você, valorize você, convide você, faça a sua parte. Convide alguém para comer um chambari lá na sua casa. É isso mesmo? Chambari. Irmãos, eu comi um chambari lá na casa do Anderson. Depois, se vocês quiserem, eu convido vocês a aproximar do Anderson e dizer para ele: Anderson, eu também quero comer chambari. Aí a Liane, que está ali, vai preparar o chambari juntamente com o Anderson. E o negócio é bom, irmãos. Se tiver quase morto, vai ressuscitar pelo poder do chambari e da oração. É muito bom. Irmãos, o graveto da oração, o graveto da leitura bíblica e o graveto da convivência cristã. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos. Irmãos, esse relacionamento é na horizontalidade. E a santificação, aí já é um relacionamento na verticalidade. É um relacionamento com Deus. Relacionamento entre irmãos e relacionamento com Papai Celestial. E para finalizarmos, o quarto graveto é o graveto da santidade. Pedro diz: sede santos, porque o Senhor é santo. Irmãos, para nós termos o fogo de Deus, do Espírito Santo ardendo na nossa vida, precisamos de oração, precisamos de Bíblia, precisamos de comunhão e precisamos de santidade. Que possamos primar estas 4 coisas na nossa vida. Eu poderia falar mais, mas o tempo já terminou. Que Deus continue abençoando a sua vida. Priorize Deus na oração, priorize Deus na palavra, priorize Deus no relacionamento entre os irmãos, priorize Deus na sua vida diária, vivendo uma vida santa, irrepreensível, uma vida que agrade a Deus e que confronte esse sistema maculado pelo pecado e por Satanás. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que o Senhor Jesus continue dando a você força para você continuar resistindo e aguardando com avidez a volta preciosa de nosso Senhor Jesus.